Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo, me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando novamente um excelente domingo. E a gente voltou porque temos finalmente a chegada do camisa 9, Marcos Leonardo. A gente tinha conversado sobre esse nome na última semana, né? Era até 5 dias atrás uma contratação vista como impossível, inviável. E vou falar a verdade para vocês, foi uma contratação da torcida São Paulina, porque dar os créditos aí para a diretoria fica um pouquinho mais difícil, né? Porque a torcida foi lá no Instagram do cara, da família dele, foi em todas as redes sociais que o Marcos Leonardo tem e encheu de comentários. Pegou as fotos antigas dele, né, com a camisa do São Paulo, lá no estádio do Morumbi, com o seu pai, que foi muito importante também na negociação, né? Então foi basicamente uma negociação com o coração. E vale destacar que o Marcos Leonardo escolheu o São Paulo, porque ele tinha propostas do futebol europeu e tinha proposta do clube mais rico hoje do futebol brasileiro, que é o Flamengo, que fez uma proposta de 25 milhões de euros para a equipe do Al Hilal. Vamos destacar alguns pontos desse contrato que são de extrema importância. Primeiramente, você vai falar, Alemão, São Paulo tá duro, não tem dinheiro para nada, nem para os jogadores que já tem, como que vai pagar cerca de 3 milhões de reais por mês para o Marcos Leonardo? Então, a Al Hilal vai arcar com o contrato, a Al Hilal vai continuar pagando o salário. Outra coisa, proposta é de empréstimo até somente o final da temporada, sem opção de compra. O Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, o Marcos Leonardo quer jogar a Libertadores pelo seu time de coração. Isso contou demais para o negócio acontecer. Janela de transferência está se encerrando, então São Paulo tem até esses últimos dias, até esses últimos momentos para regularizar toda a situação, para o Marcos Leonardo fazer os exames, chegar, ser anunciado e depois ficar à disposição da equipe do São Paulo. Outra coisa que é muito importante para a carreira do jogador também, a visibilidade do futebol brasileiro. O Marcos Leonardo não está no planejamento da equipe do Al Hilal e ano que vem tem Copa do Mundo. O jogador jogou demais no Super Mundial, estava com a expectativa de ser convocado nessa chamada aí, né, do Carlo Ancelotti, acabou que isso não aconteceu. E perdendo ainda mais espaço na equipe do Al Hilal, ele viu esse sonho da Copa do Mundo em 2026 ficar um pouquinho distante. Então a chegada para o São Paulo, que está disputando a Libertadores, com a promessa de que ele será um titular absoluto, podendo ganhar título, podendo jogar muito bem, isso também contou bastante para o Marcos Leonardo escolher a equipe do São Paulo. Então vamos lá, salário pago pelo Al Hilal, contrato até dezembro desta temporada, sem opção de compra. Depois o jogador tende a ser negociado com o futebol europeu. Em 2026 aí pode ter o Marcos Leonardo negociado, mas só dele chegar, o São Paulo vai subir demais de patamar. O São Paulo tá com essa dúvida, com essa pendência aí para um atacante já faz muito tempo, né? Quando o Caleri ainda estava jogando como titular, lá no começo da temporada, o jogador estava numa má fase. Então, São Paulo já passava por problemas ali, o Rian Francisco vinha surgindo depois da Copinha, mas aí o Caleri machucou o joelho, o Rian Francisco machucou o joelho, e aí o André Silva tomou esse posto, mas sempre muito criticado, apesar de ser o artilheiro da temporada com mais de 15 gols, né? Sempre muito criticado, o cara não sabe fazer um pivô, não sabia dominar a bola, e aí machucou também o joelho, a mesma lesão que os outros dois. São Paulo teve que ir pro mercado, muitos nomes foram tratados e quando veio o nome do Marcos Leonardo, principalmente quando a gente trouxe aí na última semana, muita gente achou até que era clickbait, que era mentira, que era fake news, mas não, galera. São Paulo tinha consultado, mas tinha se assustado com os valores. Mas foi a negociação que São Paulo fez e essa negociação, cá entre nós, foi mágica, né? Você tirar um jogador de uma equipe milionária, bilionária, né? Que é a equipe do Al Hilal, que é o governo de lá que banca, fazendo com que eles paguem o salário para o jogador jogar no São Paulo praticamente de graça aí. Realmente foi uma negociação de mestre, mais uma vez falando, da torcida São Paulina que encheu as redes sociais do atacante e agora restam apenas últimos detalhes para que a negociação seja concretizada. Então pode comemorar Marcos Leonardo muito, mas muito próximo de chegar já ao Brasil e ser jogador oficialmente da equipe do São Paulo. E aí, o que vocês acharam da notícia? Para mim, uma das melhores notícias e uma das melhores contratações dos últimos anos que a equipe do São Paulo faz. Uma contratação de ponto, uma contratação de nível, porque às vezes a gente traz algum jogador que tem um nome mundialmente conhecido, mas já é um pouquinho mais velho, como é o caso do Oscar, que não está jogando, né? Um jogador que jogou Champions League, jogou Copa do Mundo, mas não consegue se firmar na equipe porque vem se machucando bastante. Mas agora o Marcos Leonardo, com apenas 21 anos, que na última temporada esteve aí jogando Champions League pelo Benfica e atualmente esteve, né, há pouco tempo atrás, disputando o Super Mundial de Clubes, ainda podendo ser convocado para a seleção brasileira, que está buscando aí um novo camisa 9 com a chegada do Ancelotti. E o Marcos Leonardo, se tiver essa sequência, para mim, pode com tranquilidade ser convocado para disputar essa Copa em 2026. E aí, o que vocês acharam, rapaziada? A gente começou a falar de Marcelo Rian, que ninguém conhecia jogando lá no futebol japonês, Gustavo lá no futebol chinês, falou sobre Diego Costa voltar, né? Depois que jogou do Botafogo, Atlético Mineiro, no Grêmio, não rendeu em lugar nenhum. E agora a gente falar de Marcos Leonardo
realmente muda demais o patamar da equipe do São Paulo. Uma contratação nota 15, né, rapaziada? E a gente tem que falar também que isso não pode também servir de cortina de fumaça para a incompetência que a diretoria vem tratando a equipe do São Paulo, né? Porque dinheiro tá entrando a todo momento, mas arrumar a casa, arrumar as contas, isso não está acontecendo e já faz muito tempo. São Paulo vem se afundando em dívidas e essa contratação é muito importante pro campo, mas a gente não pode esquecer também os bastidores de São Paulo que seguem muito conturbados. E aí, qual que é a sua opinião, qual a sua nota para essa grande contratação que o São Paulo faz? E eu acho que a gente agora muda muito o patamar da equipe. A gente pode sim brigar pela Libertadores, a gente já sonhava com o ataque que estava aí ontem, Luciano e Ferreira. Imagina chegando um atacante de nível que tem o Marcos Leonardo, né? Em 42 partidas pelo Al Hilal, são 32 participações em gols, realmente números impressionantes do jogador que também já disputou Champions League, jogou muito bem na equipe do Santos, foi muito bem em todas as equipes que passou e agora vai jogar na sua equipe do coração, São Paulo Futebol Clube. O jogador é esperado nessas próximas horas, tá bom? Essa segunda-feira e a terça-feira também serão cruciais para a negociação, para todo esse trâmite, né, acontecer, que é do jogador sair de lá, chegar aqui, realizar exames médicos, ser anunciado e tudo mais. Está sendo já preparada, inclusive, uma grande recepção para ele no aeroporto pela torcida São Paulina, né? A última grande festa foi do Rames Rodrigues, né? O Rames Rodrigues chegou, acabou que não deu muito certo, mas agora pro Marcos Leonardo é um cenário totalmente diferente, é um jovem, né? A gente não tá falando mais de um nome conhecido, com mais de 30 anos, vindo aqui pro futebol brasileiro, entre aspas, para se aposentar, ou entre aspas, só para ganhar dinheiro. Não, Marcos Leonardo vem no auge de sua carreira, e o São Paulo agora pode competir, pode bater de frente com as equipes que temos de frente pela Libertadores. A LDU é uma equipe muito forte, mas o São Paulo agora chega com um ataque totalmente renovado. A gente tem um sistema defensivo muito bom, e o ataque às vezes estava falhando um pouquinho, né? Ontem jogamos muito bem contra o Cruzeiro, mas não conseguimos balançar a rede. Agora é um ataque diferente, é um ataque totalmente forte, igual é o Palmeiras, igual é o Botafogo, igual é a equipe do Flamengo, e agora o São Paulo consegue se igualar a essas equipes. Agora chega um outro São Paulo para encarar a LDU nesse próximo mês de setembro para Libertadores, né, rapaziada? E aí, como é que tá a expectativa de vocês? A gente vai trazer as atualizações 100% a todo minuto, então já fique ligado aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem essas atualizações de manhã, de tarde, de noite, assim que sai a notícia, a gente já vem aqui trazer para vocês. Igual a gente trouxe hoje o nome mais cedo, que era o do Diego Costa, né? Que muita gente teve uma taxa de rejeição muito grande. Eu já tinha falado no vídeo também que eu não aceitaria um jogador com mais de 36 anos de idade, que não deu certo nos 4 últimos clubes, né? 3 aqui no futebol brasileiro. Já era um jogador um pouco mais velho, o empresário chegou lá, ofereceu, teve uma rejeição muito grande por parte da torcida, o negócio acabou não acontecendo, por conta também desse avanço na negociação do Marcos Leonardo, tá bom, galera? O jogador já é esperado, né, nessas próximas horas, como a gente falou, o jogador vai vir em um voo fretado, tá bom? Não vai vir em um voo comum aí, então isso pode acontecer mais rápido do que a gente tá esperando. Tem a questão também do fuso horário, né? Mas para essa segunda-feira ela será crucial e é o último dia, né? A terça-feira acaba a janela de transferência, então São Paulo tem essa segunda-feira para correr, para trazer o jogador para cá e para regularizar toda a situação de documento. Aí você vai falar, alemão, mas São Paulo não resolveu nenhum Mailton ainda dos documentos, vai resolver o do Marcos Leonardo? São situações diferentes. Primeiramente que o clube do Mailton tem um transfer ban, né? Então a do Marcos Leonardo não. Então a negociação já está acontecendo muito mais rápido, né? Ouso dizer que o São Paulo vai escrever primeiramente o Marcos Leonardo no BID do que o Mailton, né? Que é uma situação que tá muito chata, já vem se estendendo aí há 2 semanas, né? Já tem 2 semanas que todo mundo tá perguntando, e aí? E o Mailton? Galera, o Mailton tá até no estádio assistindo os jogos do São Paulo, né? Esteve presente nos últimos jogos no Morumbi, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, mas ainda não chegou essa documentação da equipe do Metalist, por isso que ele ainda não foi regularizado no BID, por isso que ele não foi relacionado para as últimas partidas, tá bom? Mas já é jogador de São Paulo também, está treinando normalmente no centro de treinamento, agora vai ter essa pausa, né, da data FIFA, então os jogadores tiveram alguma folga, mas quando voltar no primeiro treinamento lá da Barra Funda, aí já teremos Tolói novamente, teremos o Mailton novamente e provavelmente teremos Marcos Leonardo. Então será um São Paulo totalmente forte e totalmente diferente para encarar a equipe do Botafogo. E aí, o Marcos vai entrar no lugar de quem? Como que você enxerga agora o São Paulo com esse novo camisa 9? Vai jogar ali ao lado do Luciano? Vai ter um jogador de velocidade como é o Ferreira, o Lucas ou então até o Henrique, né, que tá ganhando muita moral e ganhou muito espaço nesses últimos jogos. Como que você enxerga essa nova estratégia do São Paulo, já que o Crespo gosta de jogar com 3 zagueiros? Agora, centroavante fixo mesmo, ele tem características bem diferentes do que os jogadores que estavam atuando aí nas últimas partidas.
partidas, fechou? Deixa aí nos comentários a sua opinião, não esquece de curtir o vídeo para dar aquela moral pro nosso trabalho, e se você ainda não é inscrito, já se inscreve, porque amanhã a gente vai trazer muitas outras atualizações para vocês, e essa contratação encerra o ciclo do São Paulo de chegadas para essa temporada, fechou? Fiquem com Deus, um abraço.